Glória a Jesus, aleluia. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória. Hoje eu estava na escala para ministrar em Jaboatão, amém? Porém, eu resolvi ficar com vocês, porque domingo passado eu estava em Acaú, não estava aqui, amém? E aí eu levei o presbítero Marcos com a pastora Aldeci para Jaboatão, para que eu pudesse estar aqui com vocês hoje, amém? Quero agradecer, né? Agradecer e parabenizar, amém? A diaconia, né? A liderança, o diácono Edmilson, a irmã Josa, que na reunião realizada segunda-feira, né, assumiram aí a responsabilidade, né, de estar dirigindo, escalando, dirigindo os cuidados, né, da igreja, da zeladoria da igreja. Amém? Hoje, a escala, conforme combinado, foi feita uma escala de trabalho, ele fez essa escala, nós demos toda a liberdade a ele. Nós, na reunião, dissemos que diáconos e auxiliares são convocados a compor a escala. Demais irmãos são convidados, podem ser convidados a vir ajudar nesse cuidado, nessa obra. Amém? Hoje, pela manhã, aqui esteve, né, uma equipe, juntamente com eles, amém? Fazendo esse trabalho, que, irmãos, é um trabalho que é a igreja mesmo que deve, que precisa, que necessita fazer. Amém? A igreja é do corpo de Cristo, é o corpo de Cristo. E cabe vocês mesmos zelar, vocês mesmos cuidar. E se levantou, então, de forma organizada aí, esse trabalho. Amém? O que me inspirou a mensagem de hoje, que já estava preparada. Mas o que eu ouvi aqui no culto apenas confirma, irmãos, confirma tudo que Deus colocou no meu coração para falar. Amém? Desde quando foi pedido para que a igreja ficasse de pé para adorar ao Senhor. Aleluia, porque antes de ser pedido para a igreja ficar de pé para adorar ao Senhor, o Espírito Santo falava ali no meu coração dessa necessidade, porque a igreja não ficava mais de pé para adorar ao Senhor. Né? Os louvores eram ministrados e você sentado no banco ficava, né? E não se levantava para adorar ao Senhor. E Deus falou isso comigo. E quando Deus falou isso comigo, eu sentado ali, aí confirmando que era Deus que estava falando, aí o irmão pediu para ficar de pé e adorar o Senhor. E a igreja ficou de pé. É diferente. É diferente quando o povo se levanta para adorar a Deus. É diferente. É postura. Olha, a sua postura diante do Senhor significa muito. A sua postura, a sua posição diante do seu Deus significa muito. Não é por um acaso que Deus, mesmo sabendo da necessidade, amém, de cada pessoa, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Porque a sua atitude é resposta para Deus. A sua atitude fala. E Deus quer que você se manifeste, que você fale, que você diga, e diga com a sua atitude. É um adorador, adore a Deus. É servo do Senhor, foi chamado para adorar, para louvar a Deus, né? Se levante para adorar a Deus, para louvar ao Senhor. Amém? E eu estava aqui, antes de Adriano falar o que Adriano falou, estamos diante de Deus, irmão. Eu estou aqui diante do Todo-Poderoso.
O Espírito, eu sentado ali, antes de Adriano falar, estou falando isso para confirmar, para a glória de Deus. O Espírito Santo falou comigo ali, olha, não vai limpar a igreja todo domingo, não. Uma semana vai ser no sábado ou em outro dia. Porque no domingo levante os diáconos, os auxiliares, os líderes para sair em campo com você, visitando e evangelizando. Irmãos, estou aqui diante do Senhor. O Espírito Santo disse a mim, eu sentado ali, que não era para todo domingo lavar a igreja, não. Porque numa semana não vai ser no domingo, vai ser em outro dia. Levante os diáconos, os auxiliares e os líderes para cair em campo contigo, para visitar e evangelizar. Aí o Espírito Santo falou isso comigo. Aí acabou de louvar o hino, aí Adriano deu essa palavra. Falando de precisamos fazer um grupo para ir no hospital. Um exemplo. Né, irmãos? Eu lembro, toda vez, a última vez que eu estive no IMIP, foi lá no IMIP, foi. Lá tem a parte de CA, que fica em cima. Tem um lado é a ala masculina e outro lado é a área feminina. E eu lembro que a última vez que eu estive lá, foi visitando a nossa irmã Mônica, que partiu para a glória. E eu lembro que chegou eu e Aldeci lá para orar por Mônica. E eu lembro que chegamos lá, fomos até Mônica, conversamos com ela, oramos por ela. E os enfermeiros, antes dos enfermeiros, três pessoas lá internas, disse, irmão, quando o senhor acabar aí, o senhor pode vir aqui orar por mim? Eu disse, posso sim, eu vou. E aí 3 pediram, então a gente já estava certo de 3. E em um determinado momento chegou duas enfermeiras, chegou junto da gente e disse, pastor, porque Mônica apresentou a gente como pastor, o senhor pode orar por todos aqui? Aí eu disse, posso sim. E eu e Aldeci se dividiu, porque era muita gente. Eu disse, Aldeci, tu pega para um lado, eu pego por outro, e vamos de enfermo em enfermo, orando e dando uma palavra. E a gente saiu. Pedindo, a necessidade é muita. E por que não falar? Ah, vou falar. Não é chantagem emocional, não, irmão. É realidade. É realidade. Dos que ali estando, diziam assim, como eu queria estar na igreja. Estar num culto. Como eu me arrependo de perder as minhas oportunidades. De quando eu podia fazer e não fazia. Lá, lamentando isso. E nós não sabemos o dia de amanhã, não. Amém? Eu estou com um pedido de oração aqui. Antes de terminar o culto, eu vou fazer um pedido de oração aqui especial. Amém? Não está confirmado nada, não sabemos de nada, mas foi pedido para a gente orar. Não é, irmãos? E no final eu vou dizer, eu nem sei se digo porque estamos transmitindo ao vivo, mas foi pedido oração e nós vamos orar. Não vou citar nome, eu vou fazer assim, Deus sabe o nome, estamos transmitindo, não é? Não vamos citar nome. Amém? Mas alguém que está com suspeita, né, de câncer, pode ser um câncer. Outros exames vão ser feitos para confirmar. Fez alguns, mostrou que alguma coisa enraizou, formou raiz, mas ainda há uma perspectiva de ser benigno, ainda vai se confirmar e foi pedido oração. Amém? Nós ainda vamos orar. E você? O que tem feito com a saúde que Deus lhe tem dado?
Não é, irmãos? Glória. Você foi chamado das trevas para a maravilhosa luz, para servir ao Senhor, para fazer a obra de Deus. Amém? A palavra que eu estava aberta, eu disse até, mudou aqui, eu disse até ao nosso irmão Fred, olha, Fred, eu estou já com a palavra aqui para ler. É um texto bastante conhecido, mas o último versículo é onde eu quero chegar com vocês nessa leitura. Capítulo de número 6 de Atos dos Apóstolos. Abra aí, capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. O tempo está corrido, a hora, o relógio não para. Só nessa palavra que eu precisava falar. Comemos aí quase 15 minutos já. Glória. Então vamos ser breve. Amém? Glória. Para resumir, aleluia, eu vou ler o último versículo, que é onde eu quero chegar. E eu conto a história e a gente chega no último versículo. Capítulo 6, o verso 7. Eu ia ler do 1 ao 7, mas vamos ler só o 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém? Até aqui oremos ao Senhor. Vamos ficar de pé? Glória. Bíblia na mão. Eu quero que você repita. Amém? O versículo 7 que nós lemos, segundo a tradução que está na sua Bíblia. Que você vai profetizar a palavra quando você lê. Amém? Crescia... Aleluia, glória a Deus. Pai Santo, Pai querido, graças te damos por essa leitura. Continua falando, ministrando ao coração da tua igreja, e seja isso para a tua glória, a igreja diga amém. Poder sentar. Irmãos, Jesus escolheu e separou de uma multidão 12. E esses 12 que Jesus, com o seu próprio dedo, escolheu e separou, foram chamados, vieram a ser chamados apóstolos. Amém? Sabemos que um o traiu. Amém? O traiu. Mas dos 11... os 11 escolheram outro para substituir o que se havia perdido. De maneira que o número continuou sendo 12. E esses 12 irmãos mudaram com Cristo, amém, a história da humanidade e a história de muita gente. O céu, aleluia, desde então tem sido povoado a partir daqueles 12. Amém? Aqueles 12, eles se multiplicaram. Eram os apóstolos. Mas a igreja crescia. Na sua primeira pregação, depois de ser batizado no Espírito Santo, depois de ser revestido de poder, o apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, ele, numa única mensagem, mais de 3.000 vidas entregaram-se ao Senhor Jesus. Então a igreja, ela crescia de uma forma tremenda, espantosa. Amém? E os apóstolos, eles tinham que administrar aquele crescimento. E para administrar aquele crescimento, numa determinada circunstância, surge a necessidade de se levantar o que muitos entendem, consideram, deslumbram aqui no capítulo 6 de Atos, os diáconos, os auxiliares dos pastores, dos ministros, vamos dizer assim, os auxiliares dos ministros de Deus.
porque a igreja crescia. Dentro de várias situações, circunstâncias e assistências que a igreja tinha que dar, tinha que cuidar, dentro de uma necessidade, o apóstolo Pedro, então, se levanta e diz, no capítulo 6, versículo 2, então, os 12 convocaram a comunhão, a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E aqui é designado irmãos para auxiliar os apóstolos e servirem a igreja. Os diáconos e os auxiliares são levantados na igreja para servir aos ministros e servir a igreja. Preste atenção. Foi o próprio Jesus que disse que maior é aquele que serve. E a palavra, o nome diácono, significa servo. Servo. Tem um diácono perto de você, diga, você é o maior. Aleluia. Na igreja. Diga, você é o maior na igreja. Diga, a responsabilidade sua é grande. Deus te deu uma responsabilidade de servir a igreja e de servir e de ser auxiliar dos ministros de Deus. A diferença entre o diaconato e o ministério da palavra começa aqui, onde Pedro diz, irmãos, nós não podemos negligenciar o ministério da palavra, a pregação da palavra, o ensino da palavra e a oração. Como quem diz, nós não podemos fazer tudo. Nós vamos nos dedicar à pregação e ao ensino e às orações, que é essencialmente a parte espiritual da obra, o peso espiritual, até porque a palavra de Deus diz que o sacerdote carrega sobre si a iniquidade da congregação, o peso da congregação. Aleluia, sem unção de Deus, não dá para suportar. Se Deus não chamar, não fica. Se Deus não chamar, não permanece. Aleluia, Muitos começaram e pararam, muitos começaram e não suportaram. E eu não sei, e vocês sabem aí, não sei se vocês, hoje com a informação no teu bolso, a informação mundial no seu bolso, a gente fica sabendo quase que instantaneamente de tudo que acontece no mundo, não é? E de vez em quando temos ouvido de um pastor se suicidar, de uma pastora se suicidar. É um fato, é uma realidade, Pedro, quando o povo começou a chegar a ele e aos demais apóstolos para se queixar, olha, está precisando disso, ou está faltando disso, ou precisa de alguém para isso, ou ninguém está vendo isso. Eles disseram, pera, olha, vamos escolher dentre vocês, escolham aí dentre vocês, vejam aí dentre vocês. Ele diz assim,
escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos destes serviços. E nós nos dedicaremos ao ministério da palavra e às orações. Por que eu estou dando isso? Irmãos, a igreja só cresce quando há cooperação das partes, dos membros. Quando os membros cooperam uns com os outros. Quando cada um toma seu lugar no corpo e exerce a sua função. Os dons, irmãos, são variados. Os dons são variados. Dons, e tem muito. E Deus é quem distribui o dom. Dom a gente não escolhe. Ah, eu quero fazer isso. Ah, eu quero fazer aquilo. Ei, nós não escolhemos os dons. Os dons é Deus que dá. É Deus que chama cada um para cada serviço. É o Espírito Santo que distribui. Pergunta ao teu irmão, para o que você foi chamado no corpo? Diga qual a tua função no corpo. Aleluia. É tempo de despertar. É tempo de acordar. É tempo de exercer o chamado. É tempo de tomar posição e fazer o que Deus manda. Irmãos, olha para mim, olha para mim, não é fácil não, quando nós queremos fazer o que Deus manda, quando nós se levantamos para fazer o que Deus manda, também o inferno, ele pode se levantar, mas quando o inferno se levanta, é porque você está no caminho certo, persevera, faça o que Deus manda, persevera, fomos chamados para servir. E na reunião, eu peço ajuda aí no silêncio para não me atrapalhar aqui. Na reunião, eu cheguei a citar e a lembrar que, ao contrário do que muita gente pensa, a prerrogativa, por exemplo, de visitar os enfermos e cuidar dos enfermos é uma prerrogativa do ministério diaconal. Um irmão que não está vindo mais para a igreja, um irmão caído, amém? A prerrogativa é do ministério diaconal. O diácono deve ele informar o pastor. E a primeira coisa que o pastor vai perguntar é: você conversou com ele, você visitou ele, você foi ver? Porque se você não resolver, aí é que o pastor, em tese, entra em cena. Porque, irmãos, nós somos uma igreja pequena. E há muito aquém da média. Mas uma igreja mediana, um pastor, se ele tirar se ele todo dia visitar um irmão numa igreja mediana, amém? Ele vai demorar 1 ano para visitar a tua casa de novo. O ano tem 365 dias. E nós vivemos em tempo para 1.000, 2.000 pessoas, 500 pessoas. Uma igreja mediana, pequena, 200, 300. Mediana. 300, 400 pessoas, mediana. Nós somos uma igreja pequena. E pequena, né? 2 vezes no ano? 3 vezes no ano, uma visita? Não. Entenda. Então a prioridade, entenda uma coisa, outro dia eu estava pensando sobre mim, permita-me, eu estava pensando sobre mim, eu sou um pastor que não vivo, com licença da palavra, a expressão, é meu pobre vocabulário, eu sou um pastor que não vivo socado na casa dos irmãos, eu não vivo comendo na casa dos irmãos, porque hoje nós
encontramos muitos ministros assim, que vivem mais na casa dos irmãos do que na casa dele. Ou eu estou enganado, ou eu que conheço só esse povo. Que tem assim. Mas a gente dá privacidade. Não significa que não lembremos de cada um de vocês. Não significa. Não significa que não oramos por cada um de vocês. Não significa. Mas sentimos ainda mais a falta de cada um em um culto. Sentimos ainda mais a falta de cada irmão em um culto. E se nós sentimos, eu fico imaginando o nosso Deus. Eu fico imaginando o nosso Deus, quando você não vem a um culto e qualquer motivo, qualquer justificativa serve para você não estar em um culto. Em um culto. Quando nessa noite, não de nós mesmos, mas é o Espírito Santo quem está falando desde o começo. Quando muitos gostariam de ter o chamado que você tem e não tem. De ter sido escolhido como você foi escolhido, escolhida e não foi. De ter tido a oportunidade que você tem, mas muitas vezes negligencia. Negligencia. Servir ao Senhor com alegria, apresentáveis perante Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem vos fez servos seus, ovelha do seu pastoril. Aleluia. Foi Ele que fez. Você tem um pastor, você tem uma igreja. E olha que eu não me refiro a mim, o pastor não, estou me referindo a Jesus, viu? Você tem uma igreja. Você tem uma chamada. Há vidas que Deus quer abençoar através de você. Quer curar através de você. A igreja, aleluia, é um exército de Deus na terra. Paulo chega a usar a linguagem militar a se referir a alguns crentes. Ei, não sabeis que fostes alistados para a guerra? E aquele que foi alistado não pode se embaraçar com as coisas desse mundo, com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Sofre comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Soldado de Cristo. Olha, irmãos. Alguém disse assim: o que muito me preocupa não é o estardalhaço, o barulho que o mal faz. O que mais me preocupa é o silêncio dos bons. É uma frase mais ou menos assim. E foi dito por um grande homem de Deus. Se eu não estou enganado, foi aquele Martin Luther King. O que mais me preocupa não é com o barulho que o inimigo faz, mas é com o silêncio dos bons. Aleluia. Nós precisamos nos mover. Um dia, um tempo, Deus me mostrou o potencial de vocês que estão aqui. Olha, a grande maioria de vocês, quando se levantam para fazer o que Deus quer, fazem o inferno tremer. Deus me mostrou o potencial de vocês. Muitos de vocês aqui, que alguém pode não dar nada, são dinamites para o inferno. São. Deus me mostrou. E por isso, presta atenção, e por isso mesmo,
O inimigo, ele se levantou para soprar frieza espiritual, apatia espiritual, desânimo. Porque sabem, aleluia, que se a chama estiver acesa, é prejuízo enorme no inferno. E vocês precisam acordar para a obra, para o chamado, para tudo que vocês podem fazer para Cristo, por Cristo e na obra. Precisam acordar. Já foi profetizado, não por mim, mas pelo Espírito Santo, que o crescimento dessa igreja vai ser da noite para o dia, vai ser de repente e vai ser muito grande. E se alguém me perguntar, o que falta, pastor? É você se levantar do banco. É você arregaçar as mangas. É você dizer, não para mim, mas para Jesus, né? Você vai dizer para mim, mas não sendo para mim. Para Deus. Pastor, estou aqui. Pode contar comigo. Eu fui foi domingo. Domingo eu fui para Acaú. E procurei quem pudesse ir comigo. Não foi. Aí na última hora, o pastor Júnior e 2 obreiros dele. Pastor, a gente vai. Aí domingo, não, conversei lá com a pastora e ela tinha que liberar, a gente liberou lá, ele se vira, a gente vai com o senhor, tem vaga no carro? Aí tem, vamos embora. Mas eu chamei até irmãos nossos de Jaboatão, e ninguém pôde ir. Esse é só um detalhe e um exemplo. Mas tem sido assim. Olha, quantos? Eu imagino, porque eu sei, a gente é encaliçado, né? Eu imagino, cadê o pastor? O pastor está evangelizando, cadê o pastor? O pastor te fez uma visita? Presta atenção. Mas quantos chegaram aqui e disseram, pastor, se o senhor precisar fazer uma visita, estou aqui. Pode contar comigo. Pastor, se o senhor estiver pensando em evangelizar, vamos, estou aqui. Mas preste atenção. Mas a obra não é feita por um único membro do corpo. Querendo você ou não, o pastor é um membro do corpo. E ele tem o seu lugar no corpo, ele tem a sua função no corpo. Mas ele não é o corpo. Aleluia, nós precisamos nos levantar para cooperar uns com os outros. Para nos unirmos na obra e fazermos a obra juntos. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aí você vai ver. A Luna me perguntou, lembrei aqui agora. A dona da pizzaria me perguntou, pastor, quem ganhou a pizza? Eu disse, ainda não sei não, meu, só vou saber de noite. Mas vai sair sem um sorteado de Jaboatão. Mandou o zap para mim e disse, pastor, trouxe 2. Está lá de Jaboatão. Trouxe 2. Mas isso não é nada. Isso é só porque tem, está ali. É para dar, né? É para dar, disse, vamos fazer assim. Entende? Mas, entenda, não é pizza, não é refrigerante, não é porque está dando, porque não está dando. Porque tem gente que é o seguinte, não menino, eu não trazia
Quando não tinha nada, agora que tem seu... Tem gente que pensa, o inimigo ele engana de todo jeito, irmão. Se eu chamar um visitante agora, vai dizer, só chamou por causa da pizza. Aí o inimigo, aí o que eu diria? O inimigo te enganou de novo. Enganou antes que você não trazia e te enganou segunda vez porque você podia trazer e não trouxe porque ele disse que era pizza. Satanás enganou 2 vezes. Porque não é nada disso. Porque é a obra que precisa ser feita. Somente isso. Com pizza ou sem pizza, com guaraná ou com guaraná, com cesta básica ou sem cesta básica. Porque eu vou colocar algo que eu determinei no meu coração com Deus em prática. Todo culto da nossa igreja vai ter doação de cesta básica. Todo culto vai ter. Eu não desisti desse propósito. Eu vou alcançar esse propósito. Eu vou alcançar esse propósito. Mas não é para comprar salvação, membro, porque salvação não compra com nada disso. Mas é apenas um propósito de fazer. Um meio de fazer ação social, de ajudar. Um meio. Apenas. Amém? Um meio. Mas é você que precisa acordar. Veja. Quando, finalizando, o tempo estourou. Quando eles levantam, veja só, escolham, veja o que os apóstolos disseram, escolham entre vós. Era a igreja que levantava os diáconos. É a igreja. E aí, a igreja escolheu, aí trouxeram os apóstolos impuseram a mão e abençoaram. Aí veja como eu disse, lembra que eu falei o último versículo? Diz que crescia a palavra de Deus. Em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. E também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A esse sacerdote aqui eram judeus. Que não eram cristãos, mas começaram a se converter. Eram os sacerdotes hebreus, judeus. Né, e começaram a se converter. Mas nota que ele vai fazer essa referência no capítulo 6, depois de um acontecimento, uma situação onde a igreja precisou se levantar para resolver, onde a igreja precisou se organizar para resolver, e onde foram levantados auxiliares, e esses auxiliares foram ajudar os apóstolos, ficando responsável, cada um por sua área. E depois desse acontecimento narrado do verso 1 até o verso 6, aí tu acha que é acaso ou à toa que encerra essa passagem dizendo, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Isso aqui está por acaso depois dessa leitura? Não está por acaso. É consequência. Consequência. Você está entendendo? Quando a igreja se levantar, quando cada um tomar sua posição, quando der a mão um ao outro e der a mão ao pastor, pode contar comigo. Vamos, eu lhe ajudo. Aí a consequência vai ser isso aqui. Você vai ver se multiplicar o número de discípulos. Sabe por quê? O crescimento fica estagnado, porque ficamos muitas vezes esperando um pelo outro. E a gente só olha quem não faz e quem não está fazendo, mas a gente não se levanta para fazer. Sem tese, entende? Mas quando o povo começa a se levantar e dar a mão e se unir, aí acende o pavio da bomba que vai explodir o inferno. E que vai saquear as almas para Jesus. Aleluia, que vai fazer a palavra de Deus se cumprir
Não apenas nesse lugar. Aleluia. Mas, para quem crê, até os confins da terra. Até os confins da terra. E é com você mesmo, é você mesmo que Deus conta. É você mesmo que Deus aguarda uma atitude. De se levantar, de acordar, de despertar. Amém? Glória. Se 12 transformou-se em 3.000, em milhares, em tão pouco tempo. Aleluia. Vocês poderão se transformar em milhares em pouco tempo. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Alguém crê comigo? Eu creio nisso. Você que resistiu, você que suportou muitas lutas, muitas dificuldades comigo, você que não saiu da porta, você que não saiu do lugar, você que passou boas e muitas comigo. Aleluia. É você que vai crescer comigo. Deixa eu profetizar. É você que vai crescer comigo. É você que vai viver as promessas de Deus comigo. É contigo que eu vou pisar em outras terras também. Eu vou na frente, mas um dia eu vou dizer, vem cá ver. Vem cá ver. E você vai ver. Mas, irmãos, todo sonho pode se transformar em realidade. Basta se dispor, determinar, correr atrás. E no nosso caso, os nossos sonhos não são os nossos sonhos, são os sonhos de Deus para nós. Porque quem profetizou foi o Espírito Santo, quem revelou foi Deus, e cabe nós crermos, tomarmos posse, fazer como Caleb, amém, irmãos? Fazer como Mardoqueu. Não saio da porta. O inimigo está pensando que vai nos destruir, vai não, nós que vamos destruir ele. Aleluia. E Deus então traz um escape, e Deus então muda o cativeiro do povo de Israel lá. Aleluia. Lá no Império Medo-Persa, lá na Síria. Amém, irmãos? Então é com você mesmo. Fiquemos de pé e oremos. Aleluia. Tomemos uma nova atitude, uma nova postura diante de Deus. Se levante para caminhar, para fazer a obra de Deus. Amém? Lembrando que a reunião do ministério, a reunião geral do ministério será primeiro domingo. É domingo que vem, né? Primeiro domingo. Domingo que vem. A reunião geral do Ministério Resgate. Né? E eu acredito que vai ser a última desse ano. O máximo que a gente vai poder fazer agora em novembro é marcar uma confraternização, né? Marcar uma confraternização do ministério. Amém? Então vai ser... Então se prepare, viu? Domingo é a reunião ministerial. Domingo, viu? Que hora, pastor? 9 horas da manhã. À noite é a Santa Ceia. À noite... De manhã reunião, à noite Santa Ceia. Na semana que a liderança sair em campo comigo, a igreja vai arrumar no sábado. Então nessa semana também. Então vai ser 2 semanas, viu? Essa também. É porque vai ter a reunião de manhã, isso mesmo. A não ser se vocês tiverem disposição de limpar de tarde. Né, irmão? Tá entendendo? Porque de manhã vai ter a reunião. Tá ok? Lembra de uma oração? Sem citar nome, ore comigo. Amém? Alguém pediu oração? Eu não vou revelar, estamos transmitindo ao vivo, vai ficar gravado e eu não vou revelar. Então alguém pediu revelação, tá bom? Alguma coisa enraizou, pode ser qualquer coisa, pode um tumor benigno, maligno, câncer ou não. Alguém pediu oração, vamos orar. Pai querido, Pai santo, Deus da glória, em nome de Jesus,
Te agradecemos pelo culto dessa noite, pelos louvores, por tudo que aconteceu aqui, pela tua palavra, Senhor, que foi ministrada aos nossos corações. Aleluia. E quero lhe dizer, meu Deus, que eu acredito em Ti. Eu confio em Ti. Aleluia. E eu creio, aleluia, que essa igreja é mais do que vencedora. Eu creio no renovo. Eu creio no avivamento. Eu creio no crescimento e na multiplicação. Aleluia. Ó Deus do rebanho, da igreja. Eu creio, Senhor, que o inferno ainda será muito saqueado. Eu creio que o céu é grande e que cabe à família de muita gente ainda. Aleluia. Nós te pedimos essas famílias, nós te pedimos essas vidas, nós te pedimos salvação, nós te pedimos libertação, nós te pedimos cura, nós te pedimos dons espirituais para a tua igreja. Nós te pedimos um despertar, um avivamento. Aleluia. Ó Deus, eu quero, Senhor, aleluia, te pedir que demônios caiam por terra através da oração dessa igreja. Ó Deus, de cada servo teu aqui. Eu quero lhe pedir que no levantar da mão, ó Deus, do menor desta casa, o inimigo caia por terra, em nome de Jesus. Que a palavra na boca do menor dessa casa, ó Deus, quebre coração de pedra, quebrante as almas, aleluia, que teu Espírito, aleluia, produza, Senhor, aleluia, conduza no arrependimento e na salvação das almas, aleluia, eu creio, aleluia, que tu és poderoso para usar todos, aleluia, nessa casa, todos nessa igreja, todos nesse ministério. Até quem não acredita vai ser usado. Até quem não acredita vai ser usado. Haverá surpresa de alegria. Haverá espanto, mas espanto da glória de Deus sendo manifesta através de você. Como um dia eu me alegrei, no dia que eu disse que não tinha condição de servir ao Senhor. Ganhei 2 almas, expulsei o demônio. No dia que eu pensei em parar, no dia que eu achei que não tinha condição, haverá um sinal da chamada de Deus na sua vida. Haverá um sinal da chamada de Deus na sua vida. Deus vai te usar no colégio, Deus vai te usar no trabalho, Deus vai te usar na rua, Deus vai te usar na tua família. As correntes de alguém vai quebrar e alguém vai chegar através de você. Aleluia. Eita, Jesus da glória. Aleluia, aleluia. Aleluia, o Senhor está falando contigo. Contigo. Jovem, eu te chamei. Jovem, eu te escolhi. Jovem, vou eu te usar na terra. Aleluia, dai lugar a mim, diz o Senhor, dai lugar a mim, buscai a minha face. Aleluia, descei perante mim, porque eu te exaltarei na minha presença. Aleluia, glória, aleluia. Aguarde a surpresa, tem surpresa de Deus para aquele que se dispor para servir, para aquele que se dispor para fazer a obra de Deus. Aleluia. Glória. Meu Deus. Pai Santo, Pai querido. Aleluia. Como em paz tu trouxeste cada um à tua casa nessa noite. Que perfeita paz cada um possa tornar o seu lar. Sim, meu Deus, é forte. Que aquele mal, caroço, tumor, célula morta ou defeituosa, o que seja arrancado.
Ó Deus, desta vida que pediu oração, e que nós, aleluia, não vamos revelar aqui, mas tu sabe, tu conhece. Pai, visita. Manifesta a tua glória e o teu poder. E diga a ele, aleluia, diz o Senhor, que eu ainda usarei ele muito e muito na terra. Meu Deus. O Senhor falou para mim mesmo, tu crê? Meu Deus da glória. Para eu dizer a ele, aleluia, Deus, aleluia, dá vitória ao teu filho. Lá do outro lado, dá vitória ao teu filho. Em nome de Jesus, que ele seja curado, que ele seja sarado, em nome de Jesus. E para a tua glória, meu Deus, e para a tua glória. Aleluia. Que o amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as ricas e doces consolações e comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor. A igreja diga amém. Saúde o teu irmão com a paz do Senhor. Vai na graça e na paz do Senhor.